O Afundanço. Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Afundanço. O meu nome é Luís Janes e após o fim de semana carregado de jogos, cá estamos para fazer uma súmula dos resultados que as nossas equipas conseguiram o fim de semana passado nas diversas competições em que estão inseridas. No entanto, antes de começar, e com a vossa licença, vou relembrar quantos e quais são os clubes que este programa acompanha. Como todos sabem, este espaço acompanha as equipas séniores masculinas e femininas que estão inscritas nas associações do Alentejo e do Algarve. E estes são alguns dados estatísticos. O total das equipas que são seguidas pelo Afundanço são 22, em representação de 15 clubes, a saber: o Imortal, a competir na Liga Betclic masculina e feminina, e ainda na Pro Liga com os seus sub-23. O Portimonense, com equipas a competir na Pro Liga, primeira divisão masculina com os sub-23 e na segunda divisão feminina. O Ginásio Olhanense, com equipas na primeira divisão masculina e feminina e na segunda divisão masculina com os seus sub-23. André de Rezende, com equipas presentes na primeira divisão feminina e na segunda divisão masculina. A ACD Ferragudo, igualmente na primeira divisão feminina e na segunda masculina. E depois temos com uma equipa o Elétrico de Pontessor e o Clube de Basquete da Albufeira na primeira divisão masculina e na segunda divisão masculina várias equipas, a saber: a Associação Juvenil de Estremoz, o Clube Elvense Natação, os Gaviões de São Brás, os Tubarões de Quarteira, os Bons Joanenses de Faro, Cabo Grândola, o Beja Basquete e o Atlético de Reguengos. É a obra. Em termos percentuais, temos que o Algarve, com 14 equipas, tem 64% do total das equipas, enquanto que o Alentejo contribui com 8 equipas, 36% do total. Se formos fazer um apanhado entre equipas masculinas e femininas, temos que os rapazes são 77% do total, com 17 equipas, e as meninas são 23%, 5 equipas. Desses totais, podemos ver que o Alentejo, em termos femininos, é mais deficitário, pois tem apenas uma equipa, 13% do total das equipas dessa região, contra 87% dos masculinos. Já o Algarve está um pouco melhor, pois as equipas femininas, 4, são 29% do total das equipas dessa região, contra 71% das masculinas. Mesmo assim, é um diferencial a merecer alguma ponderação, mas como temos muito que ver em termos de resultados e de jogos a realizar, vamos deixar esta análise para mais tarde e com mais tempo. Agora, vamos começar com os resultados do fim de semana. Vamos então começar, e vamos começar como normalmente com a Liga Betclic masculina, onde o Imortal se deslocou até casa do Sporting e foi derrotado por 96-59. Nesta competição, que é liderada pelo Oliveirense, seguida por Benfica, Porto e Ovarense, todos com 2 jogos, 2 vitórias e 4 pontos, o Imortal continua na última posição com 2 jogos, 2 derrotas e 2 pontos. Continua a não ser preocupante. Ainda. Como não houve Liga Betclic feminina, a competição só se inicia no próximo fim de semana, dia 2, vamos passar diretamente para a Pro Liga Zona Sul, onde as nossas equipas tiveram os seguintes resultados. O Portimonense recebeu e venceu o Clube de Basquete Queluz por 84-72. Enquanto que o Imortal Sub-23 foi até casa do Lusitânia dos Açores e venceu por 78-68. Nesta competição, que é dominada pelas equipas do Algarve e Alentejo, a situação é a seguinte: em primeiro lugar segue o Portimonense, empatado com o Imortal Sub-23 e o Basquete Santo André, todas as equipas com 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 7 pontos. De referir que nesta competição continua em último o Clube de Basquete Queluz, ainda sem vitórias. Vamos virar agulhas para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Vamos começar com a parte masculina, Zona Centro-Sul, onde o nosso representante, o Elétrico de Pontessor, não compareceu ao jogo contra o Faial Sport Clube, segundo a direção do Elétrico, e vou ler um comunicado que a direção do Elétrico emitiu. O Elétrico Futebol Clube informa que a nossa equipa sénior de basquetebol não embarcou esta manhã para os Açores para a realização da partida desta noite da segunda jornada de Campeonato de Basquetebol diante do Faial Sport Clube, por motivos que não são da sua responsabilidade. Prontamente foi feita a devida reclamação no aeroporto junto da transportadora aérea SATA Azores Airlines e foi dado conhecimento à Federação Portuguesa de Basquetebol, entidade organizadora da prova.
Aguardamos agora que a Federação Portuguesa de Basquetebol indique nova data para a realização da partida e lamentamos os transtornos que nos foram causados por parte da transportadora. Ora, a Federação não quis cá saber de justificações do Clube Alentejano e aplicou-lhe uma derrota por 20-0. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Para já, nesta classificação, segue em primeiro o Clube de Basquete da Chamusca com 2 jogos, 2 vitórias, enquanto o Elétrico ocupa a 7ª posição com 2 jogos, 2 derrotas e 2 pontos. O que até isso está errado, pois uma derrota por falta de comparência é 0 pontos. Estranho, vamos ver o que a Federação vai decidir sobre mais este caso. Passamos agora para a Zona Sul do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina, onde as nossas equipas tiveram os seguintes desempenhos. O Clube de Basquete Albufeira foi até a casa do Basquete Almada e foi derrotado num jogo muito emocionante. Foi derrotado, como eu dizia, o Clube de Basquete Albufeira por 61-58. Enquanto que o Portimonense Sub-23 recebeu e venceu o Scalipos de Setúbal, igualmente num jogo muito emocionante, por 89-86. Nesta Zona Sul da 1ª Divisão, depois desta jornada, o panorama é o seguinte. No primeiro lugar segue o Basquete Almada e o Portimonense Sub-23, com 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota, enquanto o Ginásio Olhanense segue na 3ª posição com 2 jogos, 2 vitórias e 4 pontos. Em relação ao CBA, desceu para o 7º lugar, empatado com o Carnide Clube, ambos com 2 jogos, 2 derrotas e 2 pontos. Vamos nos manter na 1ª Divisão, vamos passar para a parte feminina, Zona Sul, onde foram registados os seguintes resultados. A ACD Ferragudo foi até a casa da Quinta dos Lombos e foi derrotada por 73-61. Enquanto a André de Rezende recebeu e derrotou o Algésia da Fundo por 71-62. Finalmente, o Ginásio Olhanense recebeu e foi derrotado pelo Belenenses por 52-55, num jogo muito emocionante e que só foi decidido nos minutos finais. Nesta série da 1ª Divisão Feminina, seguem em primeiro lugar o Sporting de Portugal e a André de Rezende, com 3 jogos, 3 vitórias e 6 pontos, enquanto a ACD Ferragudo ocupa a 7ª posição com 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 4 pontos, empatada com o CIMEC e o Belenenses. Por sua vez, o Ginásio Olhanense segue em 8º lugar com 3 jogos, 0 vitórias, 3 derrotas e 3 pontos, empatado com o Carnito. Vamos vir ao chip, vamos passar agora para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão, vamos começar com a parte masculina e com a Série Sul D, onde as nossas equipas conseguiram os seguintes resultados. André de Rezende foi até a casa do Montijo Basket e foi derrotada por 69-53. Enquanto que a Associação Juvenil de Estremoz deslocou-se até a casa do Real Clube Valcavala e foi derrotada por 93-43. Finalmente, o Clube Belvense de Natação recebeu e foi derrotado pelo Barreirense Sub-23 por 33-101. Nesta Série D da 2ª Divisão, liderada pelo Seixal, que está empatado com o Barreirense Sub-23, ambos com 3 jogos, 3 vitórias e 6 pontos, André de Rezende segue na 5ª posição com 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 4 pontos, estando empatado com os Galitos do Barreiro. Finalmente, a ocupar as 2 últimas posições seguem o Clube Belvense de Natação e a Associação Juvenil de Estremoz, ambas com 3 jogos, 3 derrotas e 3 pontos. Vamos manter-nos na 2ª Divisão Masculina, vamos passar para a Série Sul E, onde as nossas equipas, que são todas as componentes desta série, tiveram os seguintes resultados. Os Tubarões de Quarteiras receberam e foram derrotados, um pouco surpreendentemente para mim, pelo Cabo Grândola por 60-78. Os Gaviões de São Brás, por sua vez, receberam a ACD Ferragudo e foram derrotados por 40-43. Por sua vez, os Bons Joanenses receberam o Beja Basket e derrotaram-nos por 85-48. Finalmente, o Atlético de Reguengos recebeu e foi derrotado concludentemente pelo Ginásio Sub-23 por 66-64. Nesta série da 2ª Divisão, segue no primeiro lugar os Bons Joanenses de Faro, com 3 jogos, 3 vitórias e 6 pontos, seguido por 3 equipas empatadas em pontos. Ginásio Sub-23, os Tubarões de Quarteira e o Beja Basket, todos com 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota e 5 pontos. Depois, empatadas com 4 pontos, frutos de 1 vitória, 2 derrotas em 3 jogos, estão Atlético de Reguengos, Cabo Grândola e ACD Ferragudo.
Finalmente, como lanterna vermelha, temos os Gaviões de São Brás com 3 jogos, 3 derrotas e 3 pontos. Finalmente, para terminarmos esta ronda de resultados, vamos falar do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, Série Sul B-E, onde o nosso representante, o Portimonense, recebeu e foi derrotado pelo Gdessa Sub-22 por 44-64. Na classificação deste campeonato segue no primeiro lugar o Sporting Sub-22 e o Seixal, ambos com 3 jogos, 3 vitórias e 6 pontos, enquanto o Portimonense ocupa a 4ª posição com 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 4 pontos, empatado com os Lobos da Malveira, o Gdessa Sub-22 e o CNM. Em último, segue o Basket Almada, ainda sem vitórias, 3 jogos, 3 derrotas, 3 pontos. Lembro que neste campeonato, o Portimonense, a fazer a sua estreia, apenas necessita de ficar nos 6 primeiros lugares para conseguir ser apurado para a fase seguinte da disputa de subida de divisão. Sorte para ele. Foram estes os resultados ocorridos no fim de semana passado e agora vamos ver que jogos as nossas equipas têm pela frente no próximo fim de semana, que vai ser prolongado. Vamos começar com a Liga Betclic masculina, com o nosso representante, o Imortal, a ter uma deslocação muito difícil. Vai até a casa do Oliveirense, primeiro classificado na competição, com o jogo a ter lugar no pavilhão do Dr. Salvador Machado, em Oliveira das Meias, dia 2/11 pelas 15 horas. Vamos passar agora para a Liga Betclic feminina, onde o nosso representante, o Imortal, joga em casa e recebe a Quinta dos Lombos. O Quinta dos Lombos, que é a 6ª classificada, imediatamente à frente do Imortal, que é 7º. O jogo vai ter lugar no pavilhão desportivo de Albufeira, dia 2/11 pelas 15h30. Vamos virar as agulhas agora para a Proliga, primeira fase Zona Sul, onde os nossos 2 representantes têm os seguintes jogos. O Portimonense desloca-se até a casa do Barreirense. O Portimonense, recorda, é o primeiro, enquanto que o Barreirense é o 4º. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal Professor Luís de Carvalho, na Cidade de Sol, dia 1/11 pelas 18 horas. Enquanto que o Imortal Sub-23 recebe o Benfica Sub-23 no pavilhão desportivo de Albufeira, dia 3/11 pelas 18h30. Recordo que o Imortal é o 2º classificado, enquanto que o Benfica ocupa a 5ª posição. Vamos virar as agulhas agora para o Campeonato Nacional da 1ª Divisão. Vamos começar com a parte masculina e com a zona Centro-Sul, onde o Elétrico de Pontessor recebe o Sporting Marinhense no pavilhão Gimnodesportivo de Pontessor, dia 2/11 pelas 16 horas. Recordo que o Elétrico é o 6º classificado, enquanto que o Sporting Marinhense ocupa a 4ª posição e eliminou ainda muito recentemente os bons joanenses da Taça de Portugal. Por sua vez, o Ginásio Olhanense recebe o Basket Almada no pavilhão do Ginásio Olhanense, dia 1/11 pelas 16h30. Neste jogo vão jogar o 3º classificado, o Ginásio, contra o 1º, o Basket Almada, embora o Ginásio Olhanense tenha menos um jogo. Vai ser um jogo bastante interessante de seguir. Por sua vez, o CBA recebe o Atlético de Portugal no pavilhão da Escola Secundária de Albufeira, dia 1/11 pelas 18 horas. Recordo que o CBA está em 7º classificado, enquanto que o Atlético está em 4º lugar. Continuamos na 1ª Divisão, vamos passar para a parte feminina. As nossas representantes têm os seguintes jogos. O ACD Ferragudo recebe a André de Rezende na nave desportiva de Ferragudo, dia 31/10 pelas 21 horas. Hoje, às 9 da noite, um jogo a não perder, vai jogar o 2º classificado André de Rezende contra a 7ª ACD. Por sua vez, o Ginásio Olhanense desloca-se até a casa do Algés e da Fundo, com o jogo a ter lugar no pavilhão Arquiteto Gomes Pereira, em Algés, dia 1/11 pelas 14h15. Recordo que o Algés é 3º, enquanto que o Ginásio é 9º. Nova mudança de escalão, vamos passar agora para a 2ª Divisão, vamos começar com a parte masculina e com a primeira fase Zona Sul D, onde vão acontecer os seguintes jogos. André de Rezende, que é a 5ª classificada, recebe a Associação Juvenil de Estremoz, que é a 7ª classificada, com o jogo a ter lugar no pavilhão da Escola André de Rezende, em Évora, dia 1/11 pelas 15 horas. Por sua vez, o Clube Elvense Natação, 8º e último classificado, recebe o 3º classificado da competição, o Real Clube Valcavalo, com o jogo a ter lugar no pavilhão municipal de Elvas, dia 1/11 pelas 21 horas. Passando agora para a Zona Sul temos os seguintes jogos. Os Gaviões de São Brás, que são 8º e últimos,
recebem os Tubarões de Quarteira, que são os terceiros classificados desta série. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal Dr. José de Sousa Pires, em São Brás, dia 1/11 pelas 15 horas. Por sua vez, a ACD Ferragudo, sétima classificada, recebe os Monjonenses, primeiro classificados e ainda sem derrotas. O jogo vai ter lugar na nave desportiva do Ferragudo, dia 2/11 pelas 18 horas. Por sua vez, o ginásio Olhanense Sub-23 recebe o Cabo Grândola. Recordo que o ginásio é segundo classificado, enquanto que o Cabo Grândola ocupa a sexta posição. O jogo vai ter lugar no pavilhão do ginásio Olhanense, em Olhão, dia 2/11 pelas 18h45. Finalmente, o Beja Basket, quarto classificado, joga contra o Atlético de Reguengos, quinto classificado, com o jogo a ter lugar no pavilhão municipal de Beja, dia 2/11 pelas 21h30. Vamos continuar na segunda divisão, passamos para a parte feminina e vamos focar-nos na primeira fase Zona Sul B, onde o Portimonense, que é quarto classificado, recebe o Seixal, segundo classificado, com o jogo a ter lugar no pavilhão desportivo da Boa Vista, dia 2/11 pelas 21 horas. Por fim, para acabar de falar dos jogos deste fim de semana, vamos falar da Taça de Portugal masculina. Este fim de semana vai-se disputar a primeira eliminatória da segunda fase e as nossas equipas vão ter os seguintes adversários. O ginásio olhanense recebe o Sporting Vasco da Gama, que é terceiro classificado da Zona Norte da Proliga, com o jogo a ter lugar no pavilhão do ginásio olhanense, dia 3/11 pelas 16h30. Por sua vez, o Elétrico de Ponte Sor recebe o Sangalhos, que é quarto classificado na Zona Norte da Proliga, com o jogo a ter lugar no pavilhão Gimnodesportivo de Ponte Sor, dia 3/11 pelas 16 horas. Desejamos a maior sorte a ambas as equipas sulistas. E é este o panorama dos jogos para o próximo fim de semana, com muitos e bons jogos um pouco por todo o lado. E como já tenho dito bastantes vezes, os jogos de basquete são muito mais interessantes quando há assistência nas bancadas. Portanto, toca a sair de casa e ir assistir a jogos ao vivo. Quem sabe, até se vão divertir. Esta conversa também vale para as competições regionais dos escalões de formação, que também já estão a decorrer um pouco por todo o lado e a merecerem igualmente uma visita nos pavilhões onde estão a acontecer esses jogos. Por isso, alternativas para ver basquete não faltam, ninguém tem desculpas para ficar em casa, com tão bons jogos de basquete a ocorrerem um pouco por todo o lado. Nós, por outro lado, vamos ficar por aqui, mas prometemos que para a semana cá estaremos. Desejo a todos um excelente fim de semana e já sabem, divirtam-se e apoiem o basquete.